Bom dia, crianças, tudo bem com vocês, meus amores? Oba, sextou, mas ainda tem a nossa aula de ciências, né? Nós estamos terminando quase a apostila, já terminou português, terminou matemática, história, mais uma aula a gente termina, e geografia também. Agora, ciências, a gente tem um pouquinho mais de conteúdo, então nós vamos ter hoje ciências. Aí na segunda, como já acabou português, a Pro vai dar história, para acabar a história. Terça-feira, como também já acabou matemática, a Pro vai dar a última aula de geografia. Aí termina história e geografia. Aí na semana que vem, mais quarta-feira, mais uma aula de ciências e quinta, mais uma. Aí termina a apostila. Aí nós vamos terminar tudo. Depois só tem o caderno de atividades, né? A apostila preta e branca, que vocês já fizeram bastante, que vocês faziam diariamente, né? E nós vamos ter que terminar ela também, mas ela vai ser facinho, que é só exercício. Então, em ciências, nós aprendemos aqui no capítulo 2, as transformações dos materiais e seus impactos, né? Transformação de materiais. Aí nós tivemos a nossa experiência, né? Hora da experiência, da página 24, como ocorre a ferrugem, né? Então, para quem ainda não terminou essa atividade, gente, eu preciso que vocês terminem, tá? Eu quero que seja gravado um vídeo com resultado. Vocês vão gravar um vídeo falando como foi a experiência, as mudanças que foram ocorrendo no decorrer dos 3 dias e o que aconteceu no final, no terceiro dia. Isso eu quero por vídeo, lembrando que vai compor a nota da média. Então, assim, todas as atividades, todos os trabalhos que foram dados vão compor a média. E eu tenho muitos alunos que ainda não me mandaram. Então, eu tô chamando a atenção de vocês para esse fator. Vocês, crianças, têm que ver, têm que rever os vídeos, ver lá os bilhetes que foi mandado no grupo. Pede para a mãe abrir o Acadesc, porque ainda tem muitas crianças que não entregaram as atividades. Então, né? Aí nós passamos da experiência, aí nós fomos para as transformações químicas e os impactos ambientais, né? E hoje nós vamos entrar na unidade 2, mistura e substâncias. Então, hoje parte para a unidade 2, página 36. Então, vamos começar. Mistura e substâncias. Para começo de conversa. O café da manhã é uma refeição importante por ser a primeira do dia. Cada família tem seus costumes e preferências. E aí, todos vocês estão acostumados a tomar o café da manhã? Né? É lá um leite com Nescau, com Toddy, com achocolatado, sucrilhos, pão, manteiga, né? Qual que é o café da manhã preferido de vocês? Né? Lembrando que é muito importante, tá? Nós começarmos o dia com um reforçado café da manhã. Aí aqui, para começo de conversa, tem a primeira pergunta. Como costuma ser o café, seu café da manhã, hein? Quais alimentos você costuma comer? Tá? É uma reflexão, pensar e se não tem o hábito de tomar, passe a ter esse hábito. É muito importante nós tomarmos o nosso café da manhã. 2. Há algum alimento na mesa da família de Urbano que costuma haver no café da manhã da sua família? Circule-o na imagem. Então, vocês vão olhar aí na imagem o café da família de Urbano e vão circular os alimentos que também fazem parte do café da manhã da sua família. 3. O leite costuma estar presente na mesa da maioria dos brasileiros. Na sua opinião, qual é a mistura mais gostosa? Leite com café, leite com açúcar ou leite com achocolatado?
Aí vocês vão assinalar o que vocês preferem, o que vocês acham mais gostoso dessas misturas, ok? Aí na página 37 continua. Ritinha quer 4, né? Ritinha quer beber chocolate quente. Para isso, ela deve misturar leite com achocolatado ou leite com café, né? Muito fácil. Como eu sempre digo, é mais fácil do que chupar sorvete de chocolate na beira da praia num sol de rachar, né? Então é facinho. 5. Para que o leite é usado nessa mistura? Para que serve o leite nessa mistura que ela quer tomar? Ritinha, né, quer beber esse chocolate quente. Qual é a função do leite aí? Ok? 6. Ritinha resolveu colocar bastante achocolatado na mistura. Como você acha que ficou essa mistura? Mais líquida ou mais pastosa? Se eu colocar muito, não só 2 colheres, né? Que eu gosto de um chocolate bem forte, igual eu faço pro meu filho. Não, meu filho eu faço ainda com 3 colheres, ele gosta bem forte. Mas e se colocar muito mais ainda? O que será que acontece? Foi isso que a Ritinha fez. Ela colocou achocolatado em excesso. Em excesso. Como você acha que ficou essa mistura? Mais líquida ou mais pastosa? Vamos lá para a página 38. Capítulo 1. Misturas homogêneas e heterogêneas. Componentes das misturas. Urbano acabou se atrasando para chegar à escola. Quando ele entrou na sala, a aula de ciências estava começando. Na lousa estava escrita a palavra misturas. Urbano aproveitou para pedir desculpas e, relacionando o significado da palavra que estava na lousa ao que havia acontecido em sua casa durante o café da manhã, explicou que estava atrasado por causa de uma mistura desastrosa. Nossa, mistura desastrosa? Feita pela sua irmãzinha. A professora Elaine comentou que nessa aula eles entenderiam o que tinha acontecido com a mistura feita pela mãe de Ritinha e porque a menina não conseguiu beber seu leite com tanto achocolatado. Olha só a professora falando. Para entender o que aconteceu na casa de Urbano, vamos analisar algumas misturas que fazemos no dia a dia. A professora apresentou algumas imagens de elementos facilmente encontrados na cozinha e pediu aos alunos que indicassem possíveis misturas. 1. Auxilie-os nessa atividade. Ligue com cores diferentes as imagens dos alimentos que, na sua opinião, podem formar uma boa mistura. Eu vi os alimentos que podem formar uma boa mistura, então eu vou ligar ele com vermelho ou com azul, é da mesma cor, né? Aí, depois a outra mistura que vocês vão fazer, vocês fazem com uma outra cor, ok? Se quiser, utilize o mesmo elemento para mais de uma combinação. Então, aqui, nós temos uma panela com água, está no fogo, água quente. Temos aqui feijão, grãos de feijão. Um copo com água aparentemente gelado, não sei. Açúcar e café, ainda em grãos. Aí temos embaixo uma caixinha de gelatina, sal, pó de café solúvel, arroz, achocolatado e leite em pó. Então, vocês vão fazer, ligar esses ingredientes, né? Com cores diferentes, as imagens dos alimentos que, na sua opinião, pode formar uma boa mistura, ok? Aí vocês vão, de acordo com o que vocês veem em casa, o que vocês imaginam que pode dar uma boa mistura, ok? Aí na página 39, 2. De acordo com a atividade anterior,
Como você definiria a palavra mistura? O que é uma mistura para você? O que você entende de mistura? Você vai responder aí com as suas próprias palavras. 3. Quais critérios você utilizou para definir uma boa mistura? Registre-os aqui. Então, aqui você, na página 38, você ligou ingredientes, alimentos que pode formar uma boa mistura. Qual foi o critério da escolha? Né? Registre aqui para definir essa escolha como uma boa mistura. Registre no 3. 4. Na sua opinião, há algum outro componente, entre parênteses, alimento, que, se estivesse entre as imagens da atividade 1, melhoraria as misturas que você pensou? Tem mais algum ingrediente que poderia melhorar alguma dessas misturas? Sim ou não? Essa é a primeira pergunta. Qual? Aí você vai colocar qual que, na sua opinião, poderia estar sendo misturado. 5. Apresente para seus colegas uma das misturas que você sugeriu e conte como você imagina que ficaria, de acordo com as perguntas a seguir, tá? Aqui tá vendo que nós estamos em roda de conversa. A. Qual mistura você escolheu para compartilhar com os colegas? Qual? Resposta pessoal, né? Tá aqui, apresente para seus colegas uma das misturas. Então, qual você escolheu para compartilhar com os colegas? B. Como você imaginou o resultado dessa mistura? Você escolheu a mistura, como você imagina que fica o resultado dela misturada? C. Se uma pessoa visse o resultado dessa mistura, ela poderia identificar os elementos que foram utilizados? Por quê? Se sim, por quê? Se não, por quê? Você misturou, a Pro não tá vendo como você fez a mistura. Aí eu vejo, eu vou conseguir identificar, né, os elementos, quais ingredientes que estavam ali? Sim ou não? E por quê? Ok? 6. Assinale as misturas nas quais é possível identificar os componentes, né, o alimento, pela aparência. Água e sal. Eu olhando um copo, eu tô vendo que tá escrito aqui, água mais sal. Eu consigo identificar a água e o sal? Agora aqui eu estou com... Aparentemente, como a minha apostila é preta e branca, aqui eu vejo como, vamos supor, não sei, grão de feijão, amendoim, não sei. A apostila da Pro é preta e branca, não dá para definir direito. Mas aqui, esse copo está com água e esses grãos. É possível observar, identificar os componentes pela aparência? E no terceiro, aparentemente, feijão com água. É possível identificar os componentes? O componente do segundo e do terceiro, aqui como a apostila da Pro é preta e branca, eu não consigo identificar direito, mas a de vocês colorido dá para identificar, tá? Então, vocês vão fazer um X em cada uma delas que dê para identificar os seus componentes. O que você observou que permitiu identificar os componentes das misturas assinaladas? Olhando, como que você, observando, o que permitiu que você identificasse os componentes dessas misturas? Resposta pessoal. Vamos para a página 40. 7. Sobre o café com leite, responda. A. Qual é a aparência do leite? O leite, eu olhando o leite. Qual que é a aparência dele? B. Qual é a aparência do café? Café já coado, tá? Não é o pó aqui, o café já coado. Qual que é a aparência dele? C. É possível reconhecer a mistura de café com leite? Por quê? Eu vou lá tomar meu café da manhã, eu esquento o leite, ponho o café lá dentro. Eu consigo
reconhecer? Por quê? Eu consigo identificar os dois componentes que eu misturei? D. Quando você mistura o açúcar no café com leite, o que muda? Eu pus o meu café com leite, tá amargo, taquei lá uma colher de açúcar. Aí tá perguntando, com leite, o que muda? O que muda nesse café com leite? Ok? E. É possível olhar para uma xícara que contém café com leite e saber se a mistura está adoçada ou não? Por quê? Aqui está falando de olhar, não está falando de provar, de beber, tá? Só de olhar. Uma xícara com café com leite, é possível saber se ela está adoçada ou não? Por quê? 8. Quais ingredientes abaixo você escolheria para preparar uma mistura com água em que não fosse possível identificar os elementos que a compõem? Qual dessas aqui eu vou misturar? Qual desses componentes aqui elementos aqui eu vou misturar com água e não vai ser possível eu identificar os elementos que a compõem? Óleo, feijão, areia, álcool, ervas de chá e leite em pó. Qual desses elementos, né, ingredientes no caso, misturando com água, eu não consigo identificar quais foram os elementos da mistura? Faz um X, ok? Tá fácil, né, crianças? Preparando misturas. Para formar uma mistura é preciso unir 2 ou mais elementos diferentes, disse a professora Elaine. O Urbano. Algumas misturas nós conseguimos perceber facilmente, outras não. Urbano tem razão. Quando uma substância se dissolve na outra, elas são vistas de um jeito único. Então, uma substância com a outra se dissolveu, elas são vistas de um único jeito, de um jeito único. E o que acontece quando as substâncias não se dissolvem? O que será? Você sabia? O açúcar comum é uma substância da sacarose. O açúcar comum é uma substância da sacarose. Já o sal de cozinha é uma mistura de cloreto de sódio retirado da água do mar e iodato de sódio, adicionado para prevenir o bócio, doença relacionada a problemas de absorção e fixação do iodo, tá? Então, no sal que é retirado do mar, né? A mistura do cloreto de sódio, né, que é retirado da água do mar, e iodato de sódio é adicionado para prevenir bócio, que é essa doença que está relacionada a problemas de absorção e fixação do iodo, ok? O sal gostosinho que a gente salga os nossos alimentos. Lembrando que o excesso de sal, muito sal, faz mal à saúde, né? Há especialistas, médicos que falam que quanto menos, ou se nós conseguíssemos ingerir os alimentos sem o sal, seria mais saudável para nós, né? Aqui em casa eu tenho o costume de salgar pouco a comida, por causa dos meus filhos e do meu marido, que tem pressão alta, então aí eu salgo bem pouca comida. Olha, hora da experiência. Que pena que nós não estamos na escola, né? Se nós estivéssemos na escola, cada um traria um pouco desses ingredientes para nós estarmos fazendo, né? Mas vamos lá. Hora da experiência, preparando misturas. Para ajudar os alunos a compreender melhor sobre misturas, a professora Elaine propôs um experimento.
faça você também com sua turma. Vocês vão precisar de... Olha, crianças, aqui na apostila tá falando os materiais, né? Que seriam, se nós estivéssemos na escola, nós faríamos juntos essa experiência. Então, nós precisaríamos de copo transparente de vidro, né? Colher, água e precisaríamos de açúcar, sal, pó de café, suco em pó, óleo de cozinha, gelatina, vinagre e grãos secos de feijão, né? Então, aqui a Pro vai fazer com 2 ingredientes. Vocês podem fazer em casa, pegar 2 ingredientes também para fazer, depois eu dou a ideia para vocês. Então, aqui, olha, a Pro tá com 2 recipientes de vidro transparente com água, né? E aqui eu tenho sal de cozinha. Eu vou pegar aqui, ó, eu tô colocando aqui, pra vocês verem, eu vou fazer assim, ó. Eu tô colocando aqui, é que eu não quero derrubar. Eu estou colocando aqui sal, então eu tô aqui, ó, uma colherzinha rasa de sal. Eu vou colocar aqui no meu copo com água. E eu vou misturar. Tá? Olha aqui a mistura que eu tive. É possível, aqui nessa mistura, eu observar, definir quais são os ingredientes que tem aqui? Eu consigo? Olha só como ficou. A água misturada com o sal. Ok? Eu estou vendo que a cor alterou um pouquinho aqui. Agora, olha só o que vai acontecendo. Olha só o que está acontecendo. Vamos observar, tá vendo? Vamos esperar um pouquinho. Olha o que vai acontecer com essa água. Enquanto vamos fazer a próxima. Agora, aqui, eu tenho esse outro vidro transparente. E eu vou colocar o óleo de cozinha. Olha aqui, a Pro tá pondo o óleo de cozinha. Pra mostrar aqui pra vocês, ó, não vou virar muito, senão eu vou derrubar óleo na minha mesa. Agora, eu vou colocar o óleo aqui na água. E aí, o que aconteceu? Vocês conseguem ver aqui? Vocês estão vendo a diferença? Olha só. Eu estou observando aqui embaixo a água e aqui o óleo. Olha aqui, pelo vídeo dá para ver o amarelo. Não estou observando? Olha aqui, o copo com água e sal. Na hora que misturou, a cor tinha dado uma alterada, mas agora olha só. A água absorvendo o sal. A água absorveu o sal. Aqui, eu consigo ver? Eu consigo identificar, de olhar, essa água aqui é pura? Não, essa água aqui tá salgada. Ah, essa água está doce. Entendeu? E aqui, eu consigo observar a mistura? Então, vamos lá. Aí, o procedimento para nós fazermos na escola, né? Está pedindo aqui na apostila para que a gente escolhesse um lugar bem visível, né? Para colocar, nós iríamos fazer um quadro na lousa. Então, iríamos fazer uma mistura de cada vez, misturar a água com açúcar, depois a água com sal e assim por diante, com todos os ingredientes. E nós iríamos depois classificar essas misturas. Então, a Pro aqui fez essas duas, né? Olha aqui. Faça um quadro para separar as misturas, isso se nós estivéssemos na escola. Então, a Pro faria esse quadro na lousa, vocês iriam copiar no caderno. Mas nós não estamos na escola. A Pro vai estar explicando para vocês qual que é a diferença dessa mistura de água com sal para a mistura de água com óleo. Preste atenção.
As misturas, elas são chamadas de homogêneas, com H, homogêneas, quando não se consegue retirar porções diferentes de diferentes locais da mistura. Começa daqui. Eu não consigo pegar aqui, separar uma porção de água e uma porção de sal. Ou seja, elas possuem uma cor só. Olha aqui, uma cor só. Uma só textura e um só estado físico, ok? Como o café com leite e açúcar, né? A Pro misturou água, mas se você misturar o café com leite e o açúcar também. A mistura desses três componentes, do café, o leite e o açúcar, resulta em uma mistura que pode ser vista de um jeito só. Então, seria mistura homogênea. Para explicar a mistura homogênea, a Pro misturou água com sal, ok? Então, eu olho aqui, eu vejo uma só textura, né? Eu não consigo um estado físico só. É a mesma coisa se eu tivesse aqui com café com leite e açúcar. Agora, quando as misturas são feitas e pode-se retirar componentes diferentes em porções diferentes da mistura, isto é, os elementos da mistura possuem aspectos diferentes, olha aqui, aspectos diferentes. Elas são chamadas de misturas heterogêneas. Então, o mesmo aspecto, a mesma textura, né? O mesmo estado físico. Mistura homogênea. Eu não consigo separar os componentes que formam ela. Agora, mistura heterogênea, eles não se misturam. Eu consigo observar, né? Eu consigo os aspectos, a gente vê o aspecto da água e do óleo. Então, é mistura heterogênea. Então, aí na casa de vocês, vocês podem escolher um ingrediente, né? Para estar fazendo. Um ingrediente que se mistura, água com sal, água com açúcar, água com vinagre, e pega um daquele que não se mistura, uma água com grão seco de feijão, né? Água com amendoim, né? Aí assim, agora, se vocês quiserem responder a partir dessa daqui que a Pro fez, com água, a sal e água e óleo, também pode, tá? Então, 2. A partir do quadro que você elaborou na atividade 1, classifique as misturas homogêneas e heterogêneas. Nós não fizemos esse quadro porque nós não estamos juntos para fazer todas essas experiências, mas nós vamos ter oportunidade de fazermos, tá? Quando estivermos na escola. Pelo menos tira dúvida se ficou, esclarece, tá? 3. Seria possível desfazer alguma dessas misturas? Em caso afirmativo, como seu grupo faria a separação de elementos? Né? Nós estaríamos em grupo, né? Então, aqui, qual dessas dá para se separar os elementos? Vamos pensar, né? Água com grão de feijão, eu consigo separar? Fácil, fácil, né? Como eu faria essa separação? Como eu faria? Tem dois jeitos de fazer, né? Eu posso utilizar o quê? Jogo a água, vai ficar os feijão, ou eu lá ponho a mão e consigo pegar os grãos de feijão. E agora, a água e o pó de café? Vocês veem a mãe fazer café, o pai fazer, né? O que acontece? Eu fervo a água ali na minha leiteira, né? Na minha chaleira, não sei. Eu fervo a água no recipiente, pode ser até no micro-ondas. Aí eu ponho lá o meu coador de café em cima da minha garrafa térmica, né? Ponho o suporte e ponho lá, seja aquele papel de coar café, né? Que é feito de branquinho, transparente. A Pro gosta de usar
a moda antiga, coisa da minha avó. Eu uso coador de pano. Então, não importa qual o coador, eu coloco lá, aí ponho o pó de café e venho com a água, derramo. O meu pó, ele mistura? Ou ele fica separado? Ele dá a cor e o sabor na água, né? Mas é possível retirar esse pó, né? Então, a Pro já deu até a resposta, é só vocês colocarem, mas vocês podem estar observando isso em casa mesmo, no café, né? Aí põe o feijão de molho, para quem gosta do feijão bem branquinho, né? Põe ele de molho lá. Depois eu escorro a água, eu tenho feijão, né? Tá bom? Aí, na página 42, refletindo o que fiz na prática. Nesse experimento, pude comprovar que existem mistura homogêneas ou que não se misturam e misturas heterogêneas. Nós sabemos que tem 2 tipos, né? Então, vocês preencham aí. A água é uma substância que consegue dissolver ou derreter diferentes materiais. A água dissolve ou derrete. Existem materiais como o açúcar, o sal e o álcool que se dissolvem tão bem que não mudam a aparência ou não mudam o sabor da água. Existem outros materiais como a gelatina, o pó de café e o suco em pó que, quando misturados, não modificam ou modificam a aparência, a cor, o sabor e o odor da água. E também existem aqueles que não se dissolvem na água, como o óleo ou o sal. Aí é fácil responder. Outras leituras. Então, em outras leituras, quando a artista junta cores e cordel, a mistura é de alegria, com rima, com ritmo, com simplicidade, cor em tudo, todo dia. Quais cores são misturadas? Conheça o livro Cores em Cordel, de Maria Augusta de Medeiros, com ilustrações de Gilberto Tomé, editora Formato. Cordel é um tipo de poema popular rimado, que mistura fala, escrita, desenhos e às vezes até música. Os poemas são apresentados em folhetos, que geralmente ficam pendurados em cordas para ser vendido. Essas cordas, que podem parecer um varal, é que deram origem ao nome cordel. As ilustrações são chamadas de xilogravuras. E muitas vezes, para chamar a atenção dos clientes, os autores declamam os poemas de forma cantada, acompanhados por uma viola e ou um pandeiro. Pinte a xilogravura de cordel a seguir, deixando-a bem bonita. Então, aí eu quero que vocês façam essa pintura com muito capricho. Eu sei que tem criança que não gosta de pintar, mas é necessário, entendeu? Vocês sabem muito bem que tudo a Pro gosta que pinta. Onde tem desenho é para ser pintado, ok? E aqui mais ainda que o livro está pedindo, a apostila está pedindo. Aí, na sequência, exercitando. A professora Elaine pediu ao Urbano que contasse detalhadamente para a turma quais foram os componentes utilizados por Ritinha para fazer a tal mistura desastrosa de leite com achocolatado e como a fez, como a Ritinha fez. Observe a imagem nas páginas de abertura e responda. Então, vocês vão aqui para a página 36, né? Que está a família reunida tomando o seu café da manhã. O que a Ritinha fez de diferente nessa mistura? Respondam de acordo com o que foi lido. B. Qual foi o problema que Ritinha criou com essa mistura? Imagina, com esse problema,
ela ter feito essa mistura aí com muito achocolatado, que problema? C, o que seria necessário para dissolver todo o achocolatado que a Ritinha usou? O que seria necessário? Ela pegou o leite, pôs muito, mas muito achocolatado, ficou essa mistura desastrosa. E para eu corrigir essa mistura, né? O que eu tenho que fazer para dissolver todo o achocolatado? D, por que o Urbano chamou a mistura de desastrosa? Por que ele usou esse termo, desastrosa? E, se Ritinha tivesse feito o contrário, colocado muito leite e pouco achocolatado, você acha que a mistura teria ficado boa? Explique. Imagine só, um copão de leite, um pouquinho de achocolatado. Ficaria boa? Explica com as próprias palavras. Vamos para a página 44. 2. Escolha as palavras do quadro para completar as lacunas. Então, aqui eu tenho cheiro, achocolatado, homogênea, textura, sabor, leite, heterogênea, dissolve, empelota e cor. Aí vocês vão responder. Normalmente, a mistura de leite com achocolatado é uma mistura, o quê? Isso acontece porque ao ser mexido com a colher o leite, acontece o que com o leite? O pó de achocolatado. O que acontece com o leite? O pó de achocolatado. Nessa mistura predomina o quê? Do que modifica a cor, o sabor e o do leite. Já o leite, por sua vez, mantém sua, tá? Então é facinho também de responder. 3. Observe as seguintes misturas e responda. Olha aqui, o A e o B. Aqui, quais componentes no A formam essa mistura? De vocês coloridinho dá para ver rapidinho. Quais componentes formam essa mistura? A segunda pergunta, referente à alternativa A. Trata-se de uma mistura homogênea ou heterogênea? Como você percebeu isso? B. Tem outra imagem. Na sua opinião, quais componentes pode compor essa mistura? De você olhar aqui, quais componentes você acha que está nessa mistura? Com base em quais informações você fez a escolha desses elementos? Explique cada um, tá? Então, você vai, na sua opinião, você vai dizer quais elementos que compõem essa mistura e baseado em que informações que você fez essa escolha desses elementos? Vocês vão ter que explicar. Trata-se de uma mistura homogênea ou heterogênea? Como você percebeu isso? De novo, duas perguntas na mesma, né? Aqui, trata-se de uma mistura heterogênea ou homogênea? Bom, é exclamação. Como você percebeu isso? Então, são duas respostas. 4. Conheça a receita do molho especial feito no restaurante da mãe de Marina. Ele é servido sempre que um cliente solicita uma salada. Olha a receita. Receita, molho para salada. Ingredientes: suco de limão, água, sal, azeite, pimenta do reino. Preparo: dissolva o sal na água com o limão. Coloque o azeite e a pimenta e mexa bem. Está pronto. A respeito dessa receita, tem 5 alternativas para responder. A. Marina reparou que um ingrediente fica boiando e não se mistura. Qual é esse ingrediente? Ela misturou e percebeu que um deles fica boiando. Qual é? B. Existe outro ingrediente que não dissolve na água? Tem mais algum desses ingredientes que não dissolve? C. Como você classificaria essa mistura? Homogênea ou heterogênea? D. Como você classificaria o produto da mistura dos 3 primeiros ingredientes da receita? Quais são os 3 primeiros? Suco de limão, água e sal. Como você classifica a mistura desses 3 ingredientes? Né? E.
No molho para a salada pronto, quantos componentes da mistura podem ser identificados? Então, eu estou com o molho pronto, quantos componentes podem ser identificados, né? E põe quais são eles, ok? Página 45. 5. Considere as seguintes misturas: salmoura, água mineral, detergente, granito, panetone, que delícia! Salada de frutas, vinagre e doce de leite. Encontre no quadro de letras aquelas que podem ser classificadas como homogêneas. Qual dessas misturas podem ser classificadas como homogêneas e vão procurar no quadro aqui de letras. E não é para passar o lápis só não, tá? Eu quero que vocês circulem, depois pinte cada palavra de uma cor. Com capricho. 6. Pense em 5 misturas que você pode encontrar em sua casa. Então, escreva-as abaixo, tá? Nessa atividade aqui, misturas de materiais do dia a dia, tá? Vocês vão pensar em 5 misturas que vocês podem encontrar em casa. 7. Classifique as misturas da atividade 6 em homogêneas e heterogêneas. Então, das misturas que vocês colocaram, vocês vão responder, né? Se são homogêneas e heterogêneas. Se tem as duas, quais são as homogêneas e quais são as heterogêneas. 8. Indique os componentes que formam cada mistura da atividade 6. Quantas misturas vocês colocaram, vocês vão colocar aqui a mistura que foi feita e quais os componentes dessa mistura. E 9 e última de hoje. No início do ano escolar, Marina estava contando para seus amigos como tinham sido as comemorações da passagem de ano. Ela disse que a sua mãe fez arroz com uva passas e sua avó arroz puro, pois nem todos gostam de uva passa. Classifique cada tipo de arroz como mistura homogênea ou heterogênea. A primeira figura é um arroz de uma mistura homogênea ou heterogênea e a segunda, vocês vão classificar. Então, creio que não vão ter dificuldades para fazer essa atividade, né? Lembrando da hora da experiência, se vocês, com base na que a Pro fez aqui para vocês, água com óleo, né? E água com sal. Se vocês quiserem fazer a mesma, quiserem pôr a respeito do refletindo sobre o que fiz na prática, pode ser com a mesma mistura. Ok, crianças? Então, não deixem para fazer depois. Façam hoje. Agora, deixa eu dar um aviso importante. Na quinta-feira que vem, nós vamos terminar a apostila inteira, a apostila colorida. E eu preciso que vocês também terminem a apostila preta e branca. Então, como nós já concluímos português e matemática, já dá para vocês irem adiantando português e matemática, tá? E nós vamos ter que terminar ela para fechar o bimestre. Então, já pode ir adiantando. De vocês está bem adiantada, né? Como a Pro falou, vocês faziam diariamente. Então, vão fazendo as respostas. Se esquecer ou tiver dúvida, aqui na apostila tem tudo, porque nós temos que terminar. E não se esqueçam, crianças, dos trabalhos, tá bom? Os trabalhos que são pedidos na apostila, que a Pro passa para vocês, eles têm que ser feitos, tá bom? Qualquer dúvida, a Pro está aqui. A Pro vai estar marcando aí para, se possível, na segunda-feira a gente fazer uma reunião pelo Zoom, né? Pra gente conversar nós 12 juntos. Agora nós somos em 11 com a Pro, 12 mais a Pro Cíntia, que também vai estar na reunião. Então, nós seríamos em 13. A Pro tá vendo aí os equipamentos que eu tenho aqui em casa para tá conseguindo fazer direitinho essa reunião. E eu vou ver se eu consigo fazer ela já na segunda. Mas eu aviso tanto vocês como os pais. Tá bom, crianças? Então, tenham um excelente dia. Façam a atividade. Pega a preguiça. Joga no saco. Pega uma sacolinha lá que a mãe veio do mercado, ficou a sacolinha. Você pega, junta toda a sua preguiça, põe dentro daquela sacolinha, amarra bem apertado para ela não fugir dali
e mãos para obra, mãos à obra. Trabalhar, fazer a lição, tá? Que nós estamos entrando no segundo bimestre. Temos que concluir essas atividades para começar a nossa nova apostila, tá bom, crianças? Confio em vocês e conto com vocês. Beijo, amo vocês.